Bem-vindos ao canal Evangelho as Boas Novas de Deus. E hoje, com a graça de Deus, eu vou fazer a exposição do Salmo 46. Se você ainda não é inscrito no canal ou não conhece o canal, né? É um canal cristão. E esse é o quinto vídeo, na verdade, sobre o livro dos Salmos. O sexto vídeo, na verdade, sobre o livro dos Salmos. 3 mais resumidos e o vídeo anterior sobre o Salmo 1 e esse aqui de forma expositiva, todas as partes do capítulo 46 dos Salmos. Também, se você for ver, eu fiz uma introdução. Então, se você quer ter um panorama, entender o que é o livro dos Salmos, aí você assiste esse panorama, esse vídeo, exclusivamente só trazendo todas as informações pertinentes, quem escreveu o livro dos Salmos, quanto tempo demorou para ser escrito, e todas as curiosidades. No final eu faço uma aplicação, como vou fazer nesse daqui também, como fiz no Salmo 1. Então vamos lá, né? Se você tiver a sua Bíblia, abre aí a sua Bíblia no livro dos Salmos, né? Salmos 46. Ele tem 11 versículos, né? Aqui eu deixei o mesmo tema que tem na epígrafe da minha Bíblia, né? Almeida, século 21, que diz que Deus é o refúgio do seu povo, mas no caso aqui eu usei a parte do próprio versículo 1, que no caso está na Bíblia do John MacArthur, a Bíblia de Estudo do MacArthur, que é Deus é o nosso refúgio e fortaleza, que é o tema que eu vou deixar do vídeo. No subtítulo do título, né, aqui na minha Bíblia diz: ao regente do coro, cânticos dos filhos de Corá, né? Os filhos de Corá foram alguns salmos foram escritos pelos filhos de Corá. Você vai ver isso se você vê na introdução. Adaptado para a morte, né? Então vamos lá. Primeiro entender a estrutura do salmo, para que a gente possa, a partir daí, compreender todas as partes do texto, que é dividido em 3 partes. Aí a gente vai ver uma coisa bem interessante, que é o que divide essas partes. Inclusive aqui está com a leitura, mas em algumas Bíblias tem um outro significado, que é o que divide, mas a gente vai explorar já. Então, o Salmo 46, né, bem conhecido, né, já pelo seu primeiro versículo, que Deus é o nosso, que é a aplicação do próprio texto, é o versículo 1, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, como também o 7, né, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, e a repetição no versículo 11, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, a aplicação do texto, versículo 1, 7 e 11, que são a estrutura, vai desenvolver a partir daí, da compreensão, principalmente do versículo 1. Então, como falei, é um salmo de fé, né? Esse salmo, ele expressa a alegria, né? Pelo livramento concedido pelo Senhor, o livramento que o Senhor concede ao seu povo, né? Durante uma batalha, pode ter sido escrito a partir daí, a partir de um livramento de uma batalha, ou no momento de sítio do qual a nação de Israel passou, né? Inclusive o sítio para quando eles foram levados para o exílio babilônico, como também o outro sítio foi dos romanos em 70 depois de Cristo. No entanto, o salmo foi escrito bem antes, né? Então, o salmo ele traz exatamente a alegria do povo, né? Diante dos livramentos concedidos pelo Senhor. E aqui nós não sabemos se foi uma batalha ou se foi um sítio, mas o contexto seria esse. Uma coisa bem legal sobre esse salmo, quando eu estava estudando, é um hino que foi inclusive um marco da Reforma Protestante, esse hino, que é o hino Castelo Forte, que foi escrito por Martinho Lutero. E esse hino, ele tem como base o Salmo 46, né? Se você não conhece, depois põe aí no próprio YouTube o hino Castelo Forte para você ouvir de autoria
de Martinho Lutero, né? Que serviu como, e o Salmo 46 serviu como base. O Salmo 46 também ele faz parte de uma trilogia que compõe 3 salmos, né? O Salmo 46, o Salmo 47 e o Salmo 48, que são o quê? São cânticos de triunfo, né? Esses salmos eles expressam o amor de Deus, né, por Jerusalém, por a cidade santa. A divisão do salmo, a divisão do salmo, ela está inserida exatamente nos interlúdios, né? Ou em algumas Bíblias tem a palavra selar, em outras Bíblias tem pausa, e é a divisão exatamente que o texto traz. Versículo 3, você vai ver lá no final, não sei como é que está na sua Bíblia, mas aqui na minha tem interlúdio. No versículo 7, no final tem interlúdio. E no versículo 11, no final tem interlúdio. Em algumas Bíblias tem pausa e em outras Bíblias tem selar. Então essas são as divisões do texto. A estrutura do texto aqui, o John MacArthur, por exemplo, ele divide em 2 partes. Não vai dar para pegar a Bíblia porque está se vendo de estrutura para o pedestalzinho aí o pedestal da câmera. Então não vai dar para me pegar. Mas ele divide em 2 partes. A parte, o Deus como nosso refúgio referente à natureza, e Deus como nosso refúgio contra os inimigos, né? As adversidades das nações. Só que eu vou usar uma divisão que eu achei mais interessante. Inclusive eu recomendo muito esse comentário, que é o comentário ele é da Central Gospel, né? A Central Gospel é do Silas Malafaia, mas esse comentário é excelente. Eu usei a Bíblia do MacArthur como fonte, a Bíblia em Esboço, que é um livro do Harold Willmington, né? Muito bom, ele tem uma obra também que é muito boa, o Guia da Bíblia, recomendo muito, Harold Willmington. E usei esse comentário como também a Bíblia do Expositor. No entanto, o Jim Swagger ele vai pegar esse salmo aqui e ele vai alegorizar. Então, tipo, a minha exposição vai ser literária. Eu não vou fazer conjecturas ou colocar aqui partes desse texto aqui para o futuro, né? A partir de que ele teve um contexto para ser escrito, e explorar de uma forma futurista. Não vou fazer isso. A gente vai explorar o texto como está escrito mesmo. Então usei a estrutura da Bíblia, do comentário bíblico da Central Gospel, no caso do Antigo Testamento, né, que eu tenho em PDF também, mas eu tenho em papel. E aí a estrutura é a seguinte: a primeira parte, como eu falei, que é dividido pelo interlúdio, ou pausa, ou selar, em algumas Bíblias, né, está dividido da seguinte forma, né? Primeiro, a celebração de Deus como defesa, como a defesa do seu povo, mesmo que a terra seja abalada. Depois, a celebração de Deus como defesa, mesmo que as nações se enfureçam, e a gente vai ver por quê. E a celebração de Deus como defesa, mesmo quando o Senhor vier com seu juízo, né? Então, essa é a estrutura de divisão que eu dividi o texto. Então vamos para a primeira parte, né? A celebração de Deus como defesa, mesmo que a terra seja abalada. Vamos ler os 3 versículos primeiro, e aí a gente vai expondo parte por parte. Primeiro diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham rugir e espumar, ainda que os montes tremeçam na sua fúria. Interlúdio, ou pausa, ou selar, em algumas Bíblias. Então vamos lá, né? Vamos explorar esses 3 primeiros versículos, né? Deus é a nossa defesa, né? Mesmo que a terra seja abalada. O primeiro versículo que eu falei, como eu falei, é a aplicação do texto em si, né? Deus, ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então aqui nós vemos, o primeiro versículo traz essa proteção de Deus. E o primeiro versículo ele é dividido em 3 partes.
para mostrar essa proteção de Deus pelo seu povo. O versículo 1 diz assim: Deus é, né? Deus, ele é. E aí, ele é o quê? Aí o texto está dividido em 3 partes o que Deus é. Primeiro, né? Ele é o nosso refúgio. Nós vamos explorar isso mais à frente. Então, Deus, ele é o nosso refúgio, é onde nos refugiamos. Nós estamos até observando agora, né, os refugiados que fogem de países de guerra ou mesmo países onde há perseguição, e eles vão para, ou têm ido para a Europa, né, buscar refúgio. Então dá mais ou menos esse panorama, mas aqui o texto diz que é Deus que ele é o refúgio, né? E ele é a nossa fortaleza. Eu vou explorar refúgio e fortaleza um pouquinho daqui a pouquinho, mas vamos só entender, né? É a nossa fortaleza. E a terceira parte do versículo diz que ele é o auxílio sempre presente na adversidade. Então, ele é a nossa fortaleza, né? Ele é a estrutura de uma as cidades fortificadas, né? A ideia aqui, no contexto do mundo antigo, né? A ideia de uma fortaleza fortificada. Então, ele diz que é Deus que é essa fortaleza. Nós vamos entender bem daqui a pouquinho. E ele é o auxílio. Então, sempre que houver necessidade ou adversidade, além de Deus ser o refúgio, além de ser a fortaleza, ele ainda é o socorro bem presente diante da adversidade. Então, primeiro o texto apresenta a proteção de Deus. Então, vamos explorar um pouquinho a questão de refúgio e fortaleza. É preciso entender aqui que Deus é uma defesa, né, impenetrável, ou Deus é a nossa fortaleza, né, a nossa estrutura, a nossa fortificação que protege as nossas vidas, né? E aí as fortalezas no Oriente Médio, isso aqui é bem interessante, né? Aqui cabe uma aplicação. As fortalezas no antigo Oriente Médio, né? As cidades elas eram construídas em lugares altos, né? Por quê? Vamos entender por quê. E aí ela era construída nesses lugares altos. Depois o que acontecia? Ela era murada, né? Uma forma de entender isso em Game of Thrones, uma série que eu recomendo, né? Uma série de ficção, mas bem interessante. E na série Vikings também é bem interessante essa ideia das fortalezas, né? Das fortalezas, no caso aqui no Ocidente e no Ocidente e na Idade Média. E aqui estou trazendo o panorama no Antigo Oriente Médio, né? E não no Ocidente, como é o exemplo que eu dei dos Vikings. Então vamos lá. Então as cidades elas eram construídas em lugares altos, onde ficasse alto. Por quê? Porque depois era construído um muro, e aí para subir as ameaças elas eram visíveis. Mas mesmo assim, como nós assistimos na série Vikings, né? Mesmo assim, por mais que essa estrutura fosse bem edificada, né? Não havia uma estrutura impenetrável em todas as cidades. Inclusive uma que é bem interessante é Constantinopla, né? Tem até uma sériezinha sobre a queda de Constantinopla, né? Primeiro vai cair Roma, no final da Patrístia, e depois vai cair Constantinopla, né? Então a ideia aqui seria a seguinte, né? É que Deus é a nossa fortaleza impenetrável, né? Olhando para a fortaleza humana, que é penetrável, nenhuma delas era impenetrável, mas que Deus é a nossa fortaleza impenetrável. E aí é interessante aqui porque logo em seguida vem aqui as adversidades naturais, né? As adversidades a partir da própria natureza. E o primeiro versículo dá meio que uma ideia de como se fosse um terremoto, né? E o segundo, a ideia de uma enchente, né? Primeiro vamos entender diante de um terremoto, né? Primeiro compreendido que Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza e nosso socorro bem presente na angústia. E aí diz, o versículo 2 diz assim, né? Vamos analisar diante das adversidades da natureza.
no caso aqui um terremoto, fica subentendido que talvez o autor esteja falando de um terremoto, pois assim, pois não temeremos, embora a terra trema, né? A ideia de um terremoto, e os montes afundem no coração do mar, né? Então, mesmo que a terra ela se estremeça, mesmo que tivéssemos diante de um terremoto, né? Nível 7, não sei, na escala Richter, não sei nem se o nível 7 é o maior, né? Não sei. Mas no nível maior, e a ponto, né, de os montes afundarem no coração do mar, né? Mesmo assim, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o socorro bem presente nas tribulações. Mas ele vai embora, mesmo diante de enchentes, né? Olha, diz assim, mesmo que estronde as suas águas turbulentas, né? Um maremoto ou uma enchente, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, né? Um maremoto ou uma enchente, né? E aí vem a divisão do texto, porque ele diz assim, aí pausa, interlúdio ou selar, né? Mesmo que venha um terremoto, mesmo que venha uma enchente, né? Elas não desgastarão as fortificações de Deus. E ele dá uma pausa. E aí vem a segunda parte do texto, que é a celebração de Deus como defesa, mesmo que as nações se enfureçam. Então, agora ele sai da natureza, né, das ameaças naturais, e agora as ameaças, né, humanas, né, as guerras, as nações. Jesus até falou que não em Mateus, no capítulo 24, né, que viriam guerras e rumores de guerra, mas que o povo de Deus, no caso os cristãos, eles não deveriam temer, né? Não deveriam entrar em polvorosa, né? Mateus capítulo 24. Deixa eu só achar aqui. Aqui, versículo 6. E ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. E aí, o versículo 4, né? Vai nos trazer que, mesmo diante de tudo isso, é preciso que se entenda que o Senhor, ele habita diante. Agora vai trazer, trouxe a estrutura da proteção, agora vai trazer a estrutura de que o Senhor, além de tudo isso, ele está presente, né? O Senhor, ele habita com o seu povo, né? Então o salmista vai descrever a perfeita tranquilidade, né, da cidade de Deus, né? Mesmo diante de tudo isso, mas veja a tranquilidade no progresso do texto. Primeiro ele faz a referência de um rio, né? E aí quando eu estava estudando aqui eu vi um monte de alegorias, assim, interpretações alegóricas do texto, mas o texto não traz essa conclusão. O próprio texto, então vamos seguir só o próprio texto. O texto diz assim, né? Há um rio cujos canais, versículo 4 e até o versículo 7. Vamos lá. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam, ele levanta sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, vamos entender agora, né? Primeiro, o texto nos traz, né, que há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, né? Veja, o contraste que nós falamos agora há pouco, a enchente, né? No versículo 3, né? Ainda que as águas espumem e rujam, e espumem ainda que os montes se estremeçam na água. Aí o versículo seguinte diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, né? Olha só, né, o contraste, né, a paz, enquanto isso, né?
A cidade de Deus, né, Jerusalém, é o que nós entendemos, é que a cidade de Deus é Jerusalém, né? O santo lugar onde habita o Altíssimo, né? E aqui vai haver um mundo de alegorização. Quero mais seguir de forma literal, entendendo que aqui faz referência à cidade de Jerusalém, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar, o lugar santo das moradas do Altíssimo, né? Inclusive aqui levam para Ezequiel, alguns intérpretes levam para Ezequiel, porque tem um rio que sai de dentro do templo, mas eu não vou seguir com essa perspectiva, porque o texto não está falando sobre isso, né? E o versículo 5, né? Deus ele tá lá, tá na cidade, e essa cidade ela não vai ser destruída, né? Versículo 5. Deus nela está, então Deus está presente na cidade, né? Ela não vai ser abalada, independente das circunstâncias, né? E quando tiver na adversidade, Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Então Deus sustenta, né? É Deus quem sustenta a cidade, né? E aí a cidade não pode ser destruída. E o versículo 6 e 7 vai nos trazer o poder de Deus contra os inimigos, né? O versículo 6 e 7 diz assim: as nações se enfurecem, os reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. Alguns levam lá para 1 Pedro, caso eu não esteja enganado, para 1 Pedro, mas eu vou interpretar a partir do texto, a partir do que o texto diz, né? As nações se enfurecem, os reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, as nações se agitam, né? Os reinos se abalam, mas Deus, ele ergue a sua voz e a terra se derrete, porque ele tem todo o poder. E aí, um dos motivos da vitória, além de Deus ser o refúgio, fortaleza, socorro bem presente diante do seu povo, é que o Senhor dos exércitos, né, o comandante dos exércitos celestiais, está conosco. O Deus de Jacó, né, Israel, Deus mudou o nome dele para Israel, né, que é o pai das 12 tribos de Israel, né, que daí saiu o povo em seguida judeu a partir de Judá. É a nossa torre segura, né? Ele é o Senhor dos exércitos, né? E ele é a nossa torre segura, né? E fazendo memorável o Deus de Jacó, indicando de que Deus se está falando, né? Deus de Abraão, Isaac e Jacó, sempre se usa esse exemplo, né? E ele é a nossa torre segura, né? O refúgio para o seu povo, né? E aqui nós vamos explorar essa palavra torre segura, né? E algumas bíblias vai ter refúgio. Deixa eu só ver aqui. Aqui na versão Almeida século 21 diz que é o nosso refúgio, né? E em algumas bíblias, como na NVI, torre segura, né? E aí a ideia de torre segura, a palavra torre normalmente sugere, né, aquela estrutura que fica pegando ainda dentro do contexto, né, das fortalezas, tem as torres, né? E essas torres elas ficam no lugar mais alto para oferecer ali a proteção contra os inimigos que venham e os perigos externos, né? Então, se nós fôssemos fazer uma aplicação a partir da ideia de torre, né, seria que Deus é a sentinela que protege os muros do refúgio da cidade, né? A cidade é o refúgio, a fortaleza é o refúgio, e Deus é a sentinela que fica em cima da torre, né? Protegendo o seu povo, né? O Salmo 109, versículo 9, o 48, versículo 3, traz essa ideia de refúgio, né? O Senhor é o alto refúgio para o oprimido, né? Refúgio nas horas de angústia, né? Partindo da ideia de que todo mundo corre para dentro da fortaleza, né? Dos castelos, dos muros que protegem
a cidade, né? E aí os oprimidos, se ficarem fora, não tem como se proteger, né? Mas é Deus que é o refúgio na hora da angústia, né? E o Salmo 48, versículo 3 de Deus se faz conhecer como o alto refúgio, né? Então, fazendo aquela aplicação, Deus é a sentinela que protege os muros da cidade. O Deus é a sentinela que protege a sua vida, a minha vida e a vida do povo de Deus. E aí nós chegamos à última parte do texto, que é a celebração de Deus como defesa, mesmo quando o Senhor vier com seu juízo, né? E aí, primeiro, vamos ler o versículo 8. Vinde contemplai, sim, no final do versículo 7 tem novamente interlúdio, pausa ou selar. E no versículo 8, né, o Senhor, ele chama para que contemple o seu juízo, né? O versículo 8 diz assim: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Quer dizer, venham, contemplem a vitória do Senhor, né? E aí o versículo 9 diz que ele vai trazer a paz, né? E a maneira que ele traz a paz, né? A paz é o que todas as nações elas buscam. Já tivemos 2 guerras mundiais, né? Uma que começou, caso eu não esteja enganado, em 1914, foi até 1917, e a outra em 1939, foi até 1945, as 2 grandes guerras mundiais, né? E o povo busca a paz, né? No entanto, as pessoas a cada dia mais elas se armam, elas se preparam com bomba nuclear. E aqui esse versículo vai trazer o juízo de Deus e que ele vai promover essa paz. Versículo 9 diz: ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quer dizer, a paz vai reinar sobre todos os lugares, né? Até os confins da terra. E a maneira que ele vai promover essa paz, o versículo 9 ainda nos diz, né? Ele quebra o arco, corta a lança, despedaça a lança e destrói os escudos com fogo. Quer dizer, Deus destrói o poder bélico dos inimigos, né? A estrutura que é usada aqui para o poder bélico é a da época, né? Que era o arco e flecha, né? A lança que era usado e o escudo de proteção, né? E aí, o versículo 10, o Senhor dá a ordem para que tudo cesse, né? Ele diz assim, o versículo 10: aquietai-vos, né, e saibam que eu sou que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. Então o texto diz: parem, saibam que eu sou Deus, quer dizer, o agente do juízo, né, o autor da paz, Deus, né? Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, né? Deus será exaltado, a terra se curvará a ele pelos seus feitos. E aí o versículo 11, que traz o segredo dessa vitória, né? Primeiramente, o versículo 1: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na angústia. Mas o versículo 7 diz que Deus é o Senhor dos exércitos, está conosco, né? E ele é o nosso refúgio novamente. E o versículo 11 da mesma forma: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então o segredo da vitória do povo, o Senhor dos exércitos, né? Ele está lá, o Senhor dos exércitos, de todos os exércitos, dos exércitos celestiais, o exército invencível, ele está lá, né? E ele é a nossa torre segura. Diante de tudo isso, o que nos resta diante desse texto, trazermos algumas aplicações existenciais, algumas colocações para aplicar a minha vida, a sua vida, né? Você que está aí assistindo, né? E aí vem a questão: quais são as lições que eu posso tirar desse texto para a minha vida? O primeiro é que nós podemos confiar em Deus em todas as circunstâncias de nossas vidas. Você viu, né? Ainda que a terra treme, que venha um terremoto, ainda que venham maremoto, ainda que venha um enchente, né? Mas Deus está conosco. Ainda que as nações se enfureçam, que os reinos se abalem, mesmo assim nós podemos confiar em Deus em todas as circunstâncias de nossas vidas. Qual a circunstância que você está passando? Qual é o maior
percalço, a maior luta, a maior angústia, a maior batalha que você está passando na sua vida. Mesmo assim, confie em Deus, né? Confie em Deus, independente das circunstâncias da sua vida. Em segundo lugar, né? Deus, ele é o lugar mais seguro onde podemos nos encontrar, né? Algumas pessoas elas confiam no dinheiro, né? Outras pessoas se confiam na amizade, na influência, principalmente no mundo político, na influência que tem, né? No mundo político e no poder, né? Outras pessoas acham que estão seguros por causa do poder, outras pessoas acham que estão seguros pelo que tem, pelo que é, né? Mas mesmo assim, quando vem um percalço existencial, de uma hora para outra, chega a perder tudo, como no caso do Ike Batista, perdeu tudo, né? Ou quando vem uma enfermidade, no caso do Steve Jobs, e ele morre e acabou tudo. Mas em Deus nós encontramos lugar mais seguro, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa torre segura, né? A nossa torre de refúgio. Deus é a nossa fortaleza, quer dizer, Deus é o lugar onde nós estaremos guardados ali dentro, né? Diante da sua proteção. E mesmo assim, Ele ainda é o nosso socorro quando vier as tribulações e as angústias. Outra coisa que o texto nos ensina, né? A penúltima coisa, é que as adversidades são uma realidade na vida do crente. Desastres naturais. Hoje mesmo, estava vendo aqui nas redes sociais e uma da sobrinha, alguma coisa assim, da família de uma das irmãs, sofreu um acidente de carro e morreu, né? Então, acidentes, né? Desastres naturais, como nós vemos acontecendo, enchentes, terremotos, vulcões explodindo, né? Inimigos, guerras, né? Perseguições o povo de Deus enfrenta, né? Enfermidades, de uma hora para outra vem uma enfermidade, né? Batalhas espirituais que o crente passa. Então nós como cristãos devemos entender que nós passaremos por todas essas adversidades em nossas vidas. Elas são uma realidade, como aqui o Salmo traz esse contexto. Da mesma forma nós devemos ter essa consciência, e Jesus falou sobre isso, que no mundo nós teremos aflição, mas que nós devemos ter bom ânimo, né? E por fim, as armas de Deus são superiores às armas dos homens, né? O homem tem uma bomba nuclear, o homem tem todos os exércitos, como no caso não esteja enganado, o exército da Rússia é o maior do mundo, não sei se mais hoje, né? Depois de perder um monte de soldado na guerra com a Ucrânia, mas os reinos eles têm os seus exércitos numerosos, têm o seu poder bélico, como no caso dos Estados Unidos, mas nós temos o Senhor dos exércitos. O mundo ele tem bomba atômica, como a bomba que foi, a Little Boy, que foi lançado em Hiroshima e Nagasaki, né? Mas mesmo assim que venham todos o poder bélico, mas Deus é a nossa torre segura. E ainda mais, né? O mundo vem com todos os seus armamentos bélicos contra o povo de Deus. E aí Deus ergue a sua voz e a terra, e derrete a terra, e derrete todos os armamentos e destrói todas as ofensivas contra o seu povo. Então esse é o nosso Deus, né? Então que nós possamos guardar isso e entender. Vou aplicar agora a partir do próprio texto, lendo de novo para você entender nos momentos de angústia como você deve reagir, né? E aí, versículo 1, Deus ele é o teu refúgio, Deus ele é a tua fortaleza, e Deus ele é o teu socorro bem presente nas tribulações. E quando vier a guerra, quando vier a luta, quando vier as adversidades existenciais, né? O Senhor dos Exércitos ele está com você, né? E ele é o nosso refúgio. Que você possa ser abençoado com essa palavra e que Deus possa abençoar a tua vida grandemente. Que Deus abençoe.